O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naqueles dias, Maria partiu para a região montanhosa, dirigindo-se apressadamente a uma cidade da Judéia. Entrou na casa de Zacarias e cumprimentou Isabel. Quando Isabel ouviu a saudação de Maria, a criança pulou no seu ventre, e Isabel ficou cheia do Espírito Santo. Com grande grito exclamou: Bendita és tu entre as mulheres, e bendito é o fruto do teu ventre. Como posso merecer que a mãe do meu Senhor me venha a visitar? Logo que a tua saudação chegou aos meus ouvidos, a criança pulou de alegria no meu ventre. Bem-aventurada aquela que acreditou, porque será cumprido o que o Senhor lhe prometeu. Então Maria disse: A minha alma engrandece o Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, porque olhou para a humildade de sua serva. Doravante todas as gerações me chamarão bem-aventurada, porque o Todo-Poderoso fez grandes coisas em meu favor. O seu nome é santo, e sua misericórdia se estende de geração em geração a todos os que o temem. Ele mostrou a força de seu braço, dispersou os soberbos de coração, derrubou do trono os poderosos e elevou os humildes, encheu de bens os famintos e despediu os ricos de mãos vazias. Socorreu Israel, seu servo, lembrando-se de sua misericórdia, conforme prometera aos nossos pais, em favor de Abraão e de sua descendência para sempre. Maria ficou 3 meses com Isabel. Depois voltou para casa. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Podeis sentar, irmãos e irmãs. Queridas irmãs canossianas, queridas crianças da catequese, catequistas e pais, amado povo de Deus, o motivo que nos faz celebrar essa grande solenidade da Assunção de Maria Santíssima ao céu, ou seja, o motivo que nos faz celebrar o fato de que a Mãe do Senhor foi elevada, ela foi buscada na terra pelos anjos para ir para o céu. Ela é fundamentada, sobretudo, por uma verdade de fé que já foi proclamada antes sobre Maria, a Imaculada Conceição. Baseado, claro, o dogma da Imaculada, baseado naquilo que São Paulo nos afirma na Sagrada Escritura, que a morte só pode ser fruto para quem herda o pecado original. Como Maria é Imaculada Conceição, não tinha como passar pela morte para habitar a eternidade. Por isso ela não morre. Maria não morre,
Maria, ela é buscada pelos anjos. Imagina que coisa linda, né? Na antífona do Evangelho que eles cantaram, tem uma coisa muito linda, porque diz assim: Maria foi elevada ao céu, e lá no céu ela foi recebida pelos anjos. Imagina os anjos, a alegria dos anjos, que ainda não conheciam Maria assim, ó, rosto a rosto. A alegria dos santos que já habitavam no céu, que não conhecia ainda Nossa Senhora assim, ó, olho no olho. Imagina a alegria deles quando viu a mãe de todos nós chegando. É a mesma alegria que um filho sente aqui na terra quando está com saudade da mãe. Claro, quando não tem que se esconder porque fez coisa errada, né? Última coisa que quer ver é a mãe, né? Corre, se esconde. Mas aqui não tem isso, né? Aqui nós temos catequizandos exemplares que sentem saudade dos pais todos os dias. Agora, com a Assunção de Maria, o papel é invertido em relação a nós, irmãos e irmãs. Não somos nós que a receberemos um dia mais, mas é ela que nos receberá. Então, se o dogma da Imaculada Conceição nos afirma que Maria é aquela que foi predestinada, preservada desde toda a eternidade para ser a mãe do Salvador e por isso não teve o seu útero maculado pelo pecado, também significa que a Assunção de Maria nos revela muito o nosso destino final, o céu. Por isso o dogma foi proclamado. O dogma da Assunção de Maria foi o último a ser proclamado pela Igreja, pelo Papa Pio XII. Agora, o que Maria está nos ensinando com isso? O que Maria nos ensina com os textos de hoje, por exemplo? Em primeiro lugar, quando nós vislumbramos a cena de Nossa Senhora deixando o seu lugar, depois da anunciação do anjo, nós temos que lembrar de uma coisa muito importante. Maria tinha 15, 16 anos de idade só. Quando ela recebe o anúncio do anjo, aí é que Nossa Senhora começa a fazer ideia da missão que ela tinha para cumprir. Maria, meu irmão, minha irmã, não nasceu sabendo o que faria. Nós não podemos ser ingênuos para pensar dessa maneira. Ela havia sido preservada de todo o pecado original, sim, mas ter consciência, maturidade, para saber o que aconteceria com ela, Maria ainda não tinha. Foi com o anúncio do anjo que essa consciência começou a ser formada em Maria Santíssima. E a partir dali, Nossa Senhora vai criando uma consciência daquilo que ela deveria se tornar. Daquilo que Deus gostaria que ela se tornasse. Porque quando o anjo a diz, Maria, vai acontecer isso com você, e ela tem a liberdade de dizer, não quero, ela diz, se é de Deus, eu quero. Talvez essa seja a primeira frase que você tem que levar para casa hoje. Antes de dormir na homilia, grave essa frase. Se é de Deus, eu quero. Vamos repetir isso? 1, 2, 3 e... Se é... Pode ser mais forte. Se é... Muito bem. Se é de Deus, por que não querer? É a primeira catequese que Nossa Senhora nos dá nessa proclamação de dogma e na assunção dela para o céu. Ela está indo porque ela disse para si mesma, se é dele, se é para ele, se é para ficar com ele, eu quero. E nós precisamos querer também. Agora, quando nós olhamos para o canto, né? Porque Nossa Senhora vai para o encontro ali, ela sai apressadamente porque ela quer fazer um encontro, ela quer ter um encontro com a prima dela. Alguém lembra o nome da prima de Nossa Senhora? Isabel. Isabel já está grávida também. Nossa Senhora sai correndo para atender sua prima e chega lá a Isabel, a prima dela, fala assim, Maria,
Bem-vinda, minha prima amada. Tu és a mãe do Salvador. E isso eu soube porque João Batista, que está na minha barriga, saltou de alegria quando você chegou, e eu fiquei cheia do Espírito Santo. Porque o mesmo Espírito Santo, minha prima, que fecundou o seu ventre, também fez com que eu ficasse grávida. Porque Isabel também não podia ficar grávida. Isabel era estéril. Isabel já tinha quase 100 anos, já era idosa, não podia ter filhos. E por causa daquilo que o Senhor havia prometido para Israel, para o povo lá do antigo Israel, até Isabel foi agraciada. E aí Maria não tinha outra alternativa que proclamar, que cantar, que declamar para nós o canto do Magnífica, que é tão famoso, tão conhecido. Agora, quando nós percebemos nas linhas do Magnífica o que Nossa Senhora vai falando, nós vamos percebendo por trás de cada palavra, de cada linha, que nós ali não temos que estar diante de uma pessoa que mexe com o nosso afeto só. Porque nós corremos o risco na igreja de constituir a nossa devoção a Nossa Senhora somente como uma devoção de afetos. É uma mãe. Porque a mãe, de fato, simbolicamente para nós é afeto, é acolhida, é carinho. Mas Maria vai além disso. Maria representa para nós, no canto do Magnífica, um conjunto de situações importantes. E dentro desse conjunto de situações importantes, ela nos sinaliza algo muito valioso sobre o nosso processo de conversão. Porque Maria ali é uma mulher consciente de si mesma. Maria não está falando alguma coisa como se fosse um ser humano aleatório no mundo, sem saber a sua posição, sem saber o que deve fazer, sem saber como deve tratar a Deus. Não, Maria é consciente de si, e por isso a sua primeira frase já revela isso. A minha alma, pela tradução litúrgica, a minha alma engrandece o Senhor. Em outras palavras, Senhor, Tu és o grande, Tu és o forte, Tu és, Senhor, o poderoso, Tu és o justo, Tu és o perfeito, e porque o Senhor quis, eu sou quem sou. Porque o Senhor quis, eu fui preservada do pecado original. Porque o Senhor quis, eu sou a mãe do Salvador. Porque o Senhor quis, aconteceu e acontece na minha vida todas as coisas. Porque o Senhor, meu Deus, é grandioso. Ao mesmo tempo ela está dizendo, ensinando para nós, porque se o Senhor é o grande, significa que eu e você somos os pequenos. E é por isso que Nossa Senhora, em todos os momentos da sua vida, e no canto do Magnífica vai deixar claro que a obra de salvação foi uma obra de destruição e de reconstrução. De destruição de qualquer estrutura de soberba e orgulho humano e reconstrução de uma estrutura humana de humildade. É por isso que ela deixa bem claro no seu canto: derrubou os poderosos de seus tronos, dispersou os soberbos de coração, mas elevou os humildes. Em outras palavras, ainda, eu concluo essa homilia dizendo para você, querido irmão, querida irmã, que o canto do Magnífica que nós ouvimos pela boca de Maria é um projeto de vida para nós. É o projeto de vida que nasce, que sai
de alguém que tem certeza absoluta que o seu lugar começa no coração e na vontade de Deus, e que a sua vida, a sua história, a sua existência precisam terminar no coração do mesmo Deus que a criou. Esse é o projeto de vida de todo ser humano, esse deveria ser o projeto raiz de todo ser humano. Se ao longo da vida nós vamos precisar tirar algumas coisas e agregar outras, aí depende da nossa liberdade, do que vamos decidir ao longo da vida, mas a raiz é essa. O meu projeto de vida deve me fazer voltar para Deus, porque de lá eu vim e eu não posso viver de uma maneira diferente da qual eu fui criado, porque isso é escolher a infelicidade. Já diz o catecismo da igreja: aquele homem, aquela mulher que decide escolher na sua vida viver de tal modo diferente daquilo para o qual foi criado, está escolhendo a própria infelicidade. Porque não há felicidade quando não se busca fazer a vontade de Deus. Não há. É enganação. Você está sendo enganado se você acha que você é feliz nas vezes que você não busca fazer a vontade de Deus. Olha, quando pecamos, qual é o primeiro sentimento que vem logo depois? Se não é a tristeza. É a maior ofensa que se pode fazer a Deus, é pecar. Nós estamos indo contra quem somos, por isso ficamos tristes. E Maria nos diz: não, o projeto de vida é esse, a raiz da nossa vida é essa, nós precisamos seguir esse caminho. Então chamar Maria de assunta ao céu também é agradecer a Deus, porque Nossa Senhora atualiza para nós quem nós somos. Ela é atual, ela é uma mulher apocalíptica. Vocês já ouviram isso? Hoje em dia se fala: olha, aquele encontro de catequese foi apocalíptico. Já ouviram esse termo? Tem se ouvido muito, né? Claro, usando uma semântica bem pejorativa, né? Um significado pejorativo para apocalíptico, né? Como se apocalíptico fosse a coisa mais extraordinária do mundo. Nossa, que apocalíptica aquela catequese, que apocalíptica aquela festa, aquela pessoa. Só que para nós o Apocalipse não tem nada a ver com isso que o pessoal está dizendo por aí. Apocalipse para nós é aquilo que João está fazendo na primeira leitura de hoje. O que João está fazendo? Ele usa a imagem do dragão, ele usa a imagem do chifre, ele usa a imagem de números, um monte de coisa para dizer assim: no passado, um monte de inimigo de Deus e das pessoas de Deus tentaram matar, tentaram escravizar, tentaram maltratar aqueles que eram de Deus. Aí, alguns ficaram confusos, outros ficaram fiéis. Os fiéis alcançaram a salvação, os infiéis não alcançaram a salvação. Hoje, nós precisamos escolher certo, da mesma maneira que aqueles do passado escolheram, fazendo a vontade de Deus, para no futuro a gente ir para o céu. Isso é Apocalipse. Quer ser apocalíptico na tua vida? Pega os erros do teu passado, aproveita para aprender alguma coisa com que você errou, para que hoje você faça uma releitura dos seus erros e possa para o futuro escolher o céu, para você não errar mais. Isso é Apocalipse. Isso é apocalíptico. Essa é a mulher do Apocalipse, a que atualiza a salvação para nós. Por isso, meus irmãos e irmãs, neste domingo da Assunção do Senhor, em que você daqui a pouco vai para a sua casa, muitos vão chegar em casa vivendo o drama de ter que trabalhar amanhã. Quando você chegar em casa e começar a vir na sua língua a tentação da reclamação, porque você tem um emprego
inclusive a escola, que tem que acordar cedo, para fazer suas atividades, lembre-se que Nossa Senhora te disse hoje muito claramente: o seu projeto de vida não é reclamar, o seu projeto de vida é agradecer, porque você pode ter o que tem. Não permita desviar-se desse projeto, porque Maria não quer que isso aconteça conosco. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo,